entrem lá no Moodle e peguem um arquivo. É esse aqui mesmo. Tem esse daqui, ó, exemplo, questões, tá? Isso aqui é uma mistura de coisas que a gente já fez em aula com exercícios da Dobson mesmo, do livro da Dobson, tá? Aí você vai dizer, são muitos exercícios? Não, só tem 2 aqui, tá? Mas isso aqui poderia facilmente, colocando uma coisinha ou outra aqui, ser uma prova, certo? Eu já dei prova exatamente assim, só tinha acho que uma questão a mais aqui, e foi uma prova já que eu já apliquei no passado, tá? Mas é um esse um aqui é um exercício do capítulo 5 da Dobson, e esse 2 aqui usa os conhecimentos, mas bem aplicado. Isso foi uma parte de uma prova, e depois tinha uma outra parte também que era mais no computador. Mas a minha ideia hoje é meio que fazer tipo um resuminho assim das principais informações que vocês têm que saber e, e resolver esses 2 problemas aqui. Sendo que um deles a gente meio que já fez em sala de aula, mas eu quero novamente mostrar a partir desse resumo como é que faz e coloquei aqui uma informação nova para a gente poder pensar um pouco, tá? Então peguem isso aqui lá no Moodle. E outra coisa importante é o seguinte, nas notas de aula 6, tá? Eu tinha dito que eu ia arrumar um negocinho que estava lá. No slide 19, eu fiz uma alteração, então baixem de novo o notas de aula 6 e substituam. O que que eu mudei aqui? Antes, essa informação de Fischer aqui estava informação de Fischer, abre parênteses, B, fecha parênteses, como se fosse a informação de Fischer aplicada em B, onde B é o estimador de máxima verossimilhança. Na verdade, isso é até uma expressão que está no livro da Dobson, mas que está errada, tá? Então, eu só limpei aqui, é só informação de Fischer, tá? E outra coisa aqui embaixo, tem que colocar -1 aqui, porque isso aqui tem que pegar a inversa da informação de Fischer, tá? E pegar o elemento da diagonal, da inversa, não da informação de Fischer. Tá legal? Se tivesse no numerador, seria informação de Fischer, mas no denominador é a inversa aqui, tá? Então, não tinha esse -1 que está aqui, ó. Ok? Então, eu acho que eu já tinha usado isso em sala de aula, eu tinha comentado em algum momento, eu acho que estava faltando aqui o -1, mas aí agora eu corrigi. Tá bom? Então, deixa eu ver se alguém quer comentar alguma coisa. Tá tudo tranquilo, né? Tirando sono, essas aulas às 10 da madrugada, né? Tirando isso, tá tudo bem. Para quem dorme de madrugada, tá muito cedo. Mas vamos lá. Então, eu vou para o quadro. Aqui. Deixa eu só limpar esse pontinho aqui. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui no quadro algumas informações que são importantes para vocês saberem, tá? E a gente vai usar hoje na aula aqui. Então, eu não vou colocar tudo exatamente, porque vocês vão fazer uma prova com consulta, enfim. Mas vamos colocar algumas coisas, tá? Primeiro, quando a gente está aqui em MLG, né? A gente tem que a nossa log verossimilhança, tá? Se você tem um modelo que pertence à família exponencial, você consegue escrever ele como a de y vezes um b de θ mais um c de θ mais um d de y. Certo? Essa é a primeira coisa que você tem que lembrar, tá? Não está aqui aquele ESP na frente, porque eu estou mostrando a log verossimilhança, tá? Tem que lembrar também que quando você tem um MLG, esse cara aqui é simplesmente y, porque ele está na forma canônica, certo? Então, se não tiver na forma canônica, pertence à família exponencial, mas não vai dar para fazer um MLG tradicional, certo? Aí vai ter que fazer de uma outra forma que a gente não está vendo aqui nessa disciplina.
Então, lembrem sempre disso. Você vai ter que identificar esses termos aqui. Outra coisa que é importante lembrar é que a partir desses A, B, C e D, você consegue encontrar esperança de Y e consegue encontrar variância de Y. Então, eu poderia perguntar para vocês, né? Sei lá, eu dou um modelo e pergunto quem é esperança e variância? Somente a partir da família, da identificação de que pertence à família exponencial, tá? Então, vamos botar aqui uma setinha aqui, que a gente obtém esperança e variância de uma forma fácil a partir de B, C e D, certo? Então, você não ia precisar calcular esperança na mão, lembrar de probabilidade 2, mas a gente meio que já fez uma demonstração genérica que sempre vai encontrar esperança e variância, tá? Mas não é só isso. A gente também viu aqui que a função score, tá? A função score pode ser vista como sendo A de y, B' de θ mais C' de θ, porque ela é a derivada da log inverossimilhança, tá? E a gente também sabe que a informação de Fisher, tá, pode ser vista como menos a esperança da derivada da U. Deixa eu botar aqui assim. Esse daqui, no caso, não é de transposto, tá? É de derivada. Então, você derivando essa U e aplicando o sinal de menos, você encontra a informação de Fisher, né? E aplicando a esperança também. Ou simplesmente fazendo a esperança de U ao quadrado. Isso aqui foram outras expressões que a gente viu, tá? Então, você encontrando quem é A, quem é B, quem é C, você encontra U, você encontra a informação de Fisher também. Então, isso é uma coisa que a gente viu. Qualquer momento, tá? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, deixa eu ver aqui. Caraca, vocês já estão lá na frente, eu não vi o que aconteceu aqui. Tá atrasado para mais alguém? Não. Às vezes demora, normalizou, tudo certo? Ana Clara, tá tudo bem? Bom, tá, ok, beleza. Então vamos lá. Outras coisas que são importantes, tá? Quando você vai fazer estimação, usando aquele algoritmo lá do Newton-Raphson, né? A gente tem que lembrar que você vai ter um B, o seu B, que é o seu vetor de betas, né? Estimado, você vai acabar escrevendo ele em função de uma matriz que aí aqui nesse caso é transposto, tá? Desculpe a anotação aqui, mas não consigo escrever. Tá bom. Hoje eu vou quebrar essa daí. Vou colocar um T aqui, tá? X transposto WX menos 1 X transposto Z. Então é muito parecido com aquela x' na menos 1, x' y, só que a gente tem um W e a gente tem um Z. E aí você tem que lembrar, quando você for fazer o algoritmo, né? Tem que identificar quem é Z e quem é W, porque a matriz X vai ser dada desde o começo, tá? Então, lembrando, para estimação, precisa se preocupar com W e Z. Então, vamos lá. Quem é o W? W é uma matriz simétrica, desculpa, diagonal, tá? Que tem elementos, então vamos colocar aqui W e I é simplesmente 1 sobre variância de YI é a derivada de μi com relação a etaI ao quadrado, tá? Então, você precisa encontrar esses termos aqui para identificar quem vai estar na diagonal da sua matriz W. Isso é uma outra coisa importante. E, além disso, tem que identificar quem é
o iésimo elemento do vetor z, tá? E esse iésimo elemento do vetor z, ele vai ser dado por esse somatório aqui de k indo de 1 até p de x e k, x e k, b, k. Aí aqui, quando você for colocar no algoritmo, tem que lembrar que você sempre vai substituir onde aparecer b, onde aparecer qualquer parâmetro, sempre pelo valor mais atualizado. Tá? Então, quando a gente viu a fórmula, eu colocava um n-1 aqui, né? E aqui em cima eu colocava um m. Então, assim, esse b aqui, ó, é o da iteração, da mésima iteração do algoritmo. Tudo que tiver do lado direito é da iteração anterior, da m-1ésima iteração, certo? Porque você atualiza o z e o w, aí obtém o b. Aí você joga o b aqui no z e w e atualiza o b, e assim por diante. Então, quando você escreve essa variância de y aqui, vai entrar b na história. Quando você faz essa derivada aqui, vai entrar b na história, o mais atualizado possível, tá? A mesma coisa aqui. Esse z, ele vai ser função aqui desse b, o mais atualizado possível, tá? E mais, né? Aqui ainda tem que botar mais yi menos mi, que multiplica a derivada, agora não é de mi com relação a eta, é a derivada de eta com relação a mi. Tá? Eu vou mostrar isso aqui funcionando de novo, a gente já fez uma vez na sala, mas eu vou fazer de novo. Encontrar o vetor z. Encontrando essas duas coisas, qualquer coisa relacionada à estimação, vocês vão conseguir programar, rodar, é só identificar quem são esses caras aí, tá? Deixa eu ver o que mais que precisa. Ah, tá. Aí digamos que você já fez a estimação pontual. Como que você faz agora estimação por intervalo? Você precisa lembrar que a covariância dos Bs, certo? É dada pela inversa da informação de Fisher. Com isso aqui você encontra os erros padrões, certo? Então, você vai acabar usando expressões aqui, né? Você vai precisar da informação de Fisher. E como que você obtém ela, né? Se você tiver que programar ela, ela vai ser dada por essa expressão aqui, ó. X', WX. Então, vamos colocar aqui. Quem é? Depois eu salvo esse quadro aqui e coloco lá no Moodle, tá? Então, quem é essa informação de Fisher aqui? Também pode ser visto como X transposto WX. Isso quando você estiver rodando, certo? Você vai atualizar esse W aqui, vai pegar no final, vai ser o seu W mais atualizado, X', WX vai ter a sua informação de Fisher. Aplica a inversa, né? Para você chegar nessa expressão que está aqui, ó. Covariância de B é igual à inversa da matriz de informação de Fisher, tá? Aqui, e com base nisso, você consegue fazer estimativas por intervalo, tá? Consegue fazer intervalos de confiança e consegue fazer testes de hipótese. Para fazer testes de hipótese, você precisa descobrir a distribuição das estatísticas de teste. Então, a gente tem dois resultados, tá? Uns usando a função score e outros usando a estatística de Wald. Eles são equivalentes, tá? Mas eu vou colocar aqui, porque você pode usar tanto um quanto o outro. Então, o primeiro é o seguinte, né? Usando a função score, você tem que U tem distribuição normal multivariada com média, vetor de média zero e covariância, matriz de informação de Fisher, isso quando você tiver com mais de um parâmetro, e a versão mais simples disso é dizer que U
sobre... Cadê aqui? U sobre raiz da informação de Fisher tem distribuição normal 0, 1. Esse daqui é, no caso, um parâmetro. Tá? Então, se tiver P parâmetros, a função score tem dimensão P. Tá? Então, esse aqui é um resultado, você sabe a covariância dela. Então, se for um parâmetro só, ela vai ter normal, é o mesmo resultado, com média 0 e a variância dela é a informação de Fisher. Então, se eu dividir pela raiz da informação de Fisher, dá uma normal padrão. Isso para um parâmetro. Tá? E a gente tem também ainda outro resultado, que é usando o quadrado. Então, tem esse aqui, né, na escala original, e tem ainda mais esse daqui. Se você fizer U transposto I menos 1 U, tá? Então, isso aqui é um resultado que vem daqui quadrado. Isso aqui vai ter distribuição que quadrado P, tá? Ele vem ele vem disso aqui, ó. Se isso aqui é normal com um vetor de média zeros e essa matriz de covariância, se você fizer o quadrado, né, o linha vezes U, só que ponderado ali pela inversa da informação de Fisher, vem desse resultado aqui. Cadê? Vamos voltar, tá em algum lugar. Espera aí. Aqui, ó, vem desse tipo de resultado aqui, ó. Tá? Como ele tem média zero, então se você fizer S menos zero vezes a inversa da covariância, vezes S, vai cair numa Q quadrado P. Vem desse resultado. Então, esse é um deles. E o outro é simplesmente elevando ao quadrado U ao quadrado sobre I. Então, olhem ali em cima, né? Se você pegar esse daqui, ó, e elevar ao quadrado, vai ser uma normal padrão ao quadrado, que vai dar uma Q quadrado com 1 grau de liberdade. Isso aqui são os resultados para a função score, tá? Tudo isso aqui é aproximado, assintótico, mas eu estou colocando aqui que tem distribuição, mas a gente sabe que é aproximado e assintótico. E agora a última coisa que falta é o resultado para... Não, a última coisa não, faltam duas coisas. Resultado usando a estatística de Wald, tá? Então vou botar aqui escrito assim, né? Wald agora. Deixa eu botar esse daqui, eu vou escrever como score. Tá? Score. E aqui o Wald, tá ficando meio tortinho, mas não tem problema. Então, o de Wald diz o seguinte, né? Se você fizer B menos beta, ou seja, o estimador de máxima verossimilhança dos betas menos o vetor verdadeiro de betas transposto, né? Vezes a informação de Fisher, vezes o vetor de betas estimado menos o vetor de betas verdadeiro, isso aqui vai ter distribuição Q quadrado P, tá? E se você quiser testar, isso aqui é um teste conjunto, né? E se você quiser fazer um teste para cada um deles individualmente, é só você pegar qualquer um deles. Então, se eu pegar o jésimo beta menos o seu valor esperado, que é o jésimo... Desculpa, o jésimo beta chapéu menos o jésimo beta dividido pela informação de Fisher menos 1, só que da diagonal, o elemento JJ, na raiz quadrada, se você fizer isso daqui, vai ter distribuição normal 0,1. Então, é assim que a gente faz o teste que estava aqui. Esse slide 19, tá?
que eu tinha comentado, é a estatística de Wald. A estatística de Wald é exatamente a mesma estatística da função score. Então, assim, essas duas expressões que estão aqui, ó, tudo que está aqui, ó, essa daqui, ó, usando a função score, e essa daqui, usando a estatística de Wald, tá? Elas vão dar iguaizinhas, tá? Vai dar a mesma coisa, você vai ver. Não importa se você está indo nesse caminho você vai chegar na mesma coisa. E essa daqui também, tá? Se você pegar ela ao quadrado, vai dar uma aqui quadrado 1. A mesma coisa aqui, ó. Se você não pegar ela ao quadrado, vai dar uma normal padrão. Essa daqui de cima, com um parâmetro, dá exatamente igual a essa daqui, ó. Tá? Então, são duas formas que você tem de chegar no mesmo resultado. E, por fim, acho que a última coisa que falta aqui nesse resumo, por enquanto, é a deviance. Tá? Então, vamos só lembrar aqui quem é a deviance, né? A deviance é 2 vezes a log verossimilhança aplicada no B do modelo maximal y menos a log verossimilhança do seu modelo de interesse aplicada no estimador de máxima verossimilhança, né? Cadê? Fecha aqui. E a gente sabe que a distribuição aproximada assintótica da deviance é uma Q quadrado com os graus de liberdade do modelo maximal, que aqui no caso é M, mas muitas vezes vai ser N, número de observações, menos P, onde P é o número de parâmetros do seu modelo de interesse. E com isso a gente chega naquelas diferenças de deviance, tudo vem daqui, né? Se você pegar um modelo mais completo menos um modelo mais simples, você faz a diferença das deviances, vai dar a diferença de Q quadrado. É só fazer a diferença dos graus de liberdade, tá? Então, essa expressão, tudo que eu coloquei aqui, é mais ou menos o que você precisa. Não coloquei a expressão aqui da esperança e da variância, mas você tem onde encontrar isso. Tudo isso está nas notas de aula, tá? E as demonstrações disso também estão nas notas de aula. Mas isso aqui é um resuminho do que você precisa para poder fazer uma prova, né? De MLG. Costuma ser um formulário de MLG. Deixa só eu salvar isso aqui, que aí depois eu coloco lá no Moodle. Tem gente falando no chat, eu não estou vendo, né? Vamos ver o que vocês estão falando. Estava demorando? Ah, tá bom. Alguma dúvida até aqui? Já foi meia hora de aula, né? Tá tudo bem. Dúvidas? Posso ir lá para o exercício? Fizemos a estimação por intervalo? Fizemos, eu acho que eu expliquei, mas se não mostramos, eu vou mostrar agora, tá? Porque já tem o resultado para isso. Tá bom? Então vamos lá. Se não ficou claro, era para ter ficado. Então vamos lá. Deixa eu colocar isso aqui em tela cheia. E vamos agora. Só um pouquinho. Tá. Vamos agora para cá. Então aqui, ó, vamos ver. Se eu perguntasse para vocês isso aqui, ó, seja y binomial NP, onde n é conhecido, tá? Esse y aqui pertence à família exponencial, tá? Porque a binomial pertence à família exponencial. Eu poderia pedir algumas coisas aqui, ó, A, B, C e D. Item A, encontre π chapéu MV. O que é isso? O estimador de máxima verossimilhança de π, considerando uma única observação amostral. Então, isso aqui é só para você não meter o produtório lá na história, tá legal? Muitas vezes, a binomial, a gente só observa um valor. A Bernoulli, a gente costuma observar vários valores. A binomial é comum em alguns dados você ter uma observação só, tá? Tem situações que não vai ser, que vão ser várias observações. Mas esse aqui é um caso
em que você tem uma única observação amostral de uma binomial e eu quero encontrar o estimador de máxima verossimilhança. Vou fazer isso aqui, vocês já fizeram isso em inferência 1000 vezes, mas eu já faço a conta, tá? Encontre a estatística de Wald, tá? Essa daqui, ó. Essa estatística de Wald aqui, ó, é exatamente essa expressão, vamos dar uma olhadinha aqui na de Wald. É exatamente essa que está aqui em cima, ó. Só que, estão vendo que aqui tem beta, né? Aqui tem beta e lá não tem beta. Por que que não tem beta? É porque essa distribuição aqui eu tenho uma observação só. E eu tenho o parâmetro π. Então, é como se eu pegasse o meu estimador de máxima verossimilhança desse π aqui, é como se fosse o meu B, tá? Se eu tivesse beta 0, beta 1, beta 2 aqui, não fosse π, né? Fosse um πi em função de betas, daria um vetor. Esse meu π chapéu seria um vetor. Mas aqui não. Aqui é um parâmetro só. Ele só quer mostrar que π chapéu menos π transposto vezes a informação de Fischer vezes π chapéu menos π vai ter alguma distribuição. Que distribuição que vai ser essa? Né? Como eu vou estar no caso de um parâmetro só, isso vai ter que ter distribuição Q quadrado com um parâmetro, com 1 grau de liberdade. Tá? Mas é mostrar isso aqui. O que diz o item C? Mostre que a estatística de Wald, ali de cima, dá igualzinho a essa daqui, ó, usando a função score, que eu comentei com vocês que tem que dar a mesma coisa. E, por fim, com base nessas duas informações aqui, a gente pode fazer qualquer teste de hipótese. Tá? Então, aqui tem um caso. Teste a hipótese nula de que π é 0,1. Tá? Então, isso aqui é um exercício de inferência, só que à luz de MLG. Tá bom? Então, são tudo subprodutos da matéria que a gente aprendeu aqui e dos conhecimentos que vocês têm de inferência. Vamos enxergar isso. Tá? Então, a partir de agora aqui, eu não vou mais salvar, vai ficar só na gravação, tá? Mas vamos descer um pouquinho aqui. Deixa eu tirar esse pontinho aqui. Vou botar em azul. Vamos fazer, então, o que está naquele exemplo. Naquela questão 1, vamos colocar o item A. Tá? A gente tem que a nossa verossimilhança, né? A nossa L de π y nada mais é do que combinação de n y, π elevado a y, 1 menos π elevado a n menos y, e isso aqui tudo para π pertencente ao intervalo 0,1. Certo? Essa daqui é a nossa verossimilhança. O que ele está pedindo? Encontre o estimador de máxima verossimilhança. Vocês já fizeram isso aqui 1000 vezes, mas eu vou fazer aqui rapidinho, até para a gente identificar algumas coisas, tá? Primeiro, né, vamos escrever a log verossimilhança. A log verossimilhança, me interrompam qualquer coisa, tá? Vai ser ln de combinação de ny, y, mais y, ln de π, mais n menos y, vezes ln de 1 menos π. Tá? Não vou deixar desse jeito que está aqui. Por que eu não vou deixar desse jeito? Vamos identificar se esse negócio pertence à família exponencial? Tá? Vamos fazer isso aqui juntos. Qualquer coisa me interrompam, tá, gente? Ok? Me interrompam, porque senão vai passar aqui e eu não vou ver. Liguem o microfone, tá? Então vamos lá. Por que eu não vou deixar dessa forma? Se eu fosse identificar quem é A de Y, poderia ver aqui, ó. Pô, A de Y é o que multiplica o B de θ. Poderia estar aqui, ó. Y vezes ln de π. Esse poderia ser o A de Y e esse poderia ser o B de θ. Mas espera aí. Tem outro Y aqui multiplicando o parâmetro.
Então, eu tenho 2. Não é possível isso aqui. Eu tenho que juntar esses caras, tá? Então, eu tenho que juntar esse y com esse y aqui. Aí sim eu consigo escrever, tá? Então, vamos colocar isso aqui. Isso aqui, então, vai ser ln de n y a y mais y que multiplica. Vou colocar em evidência, né? Se eu colocar esse y em evidência, vai ficar ln de π menos ln de 1 menos π, que é a mesma coisa que ln de π sobre 1 menos π. Certo? Só que ainda sobrou um termo. Ainda sobrou mais n ln de 1 menos π. Ok? Agora sim, eu estou conseguindo identificar que quem são essas pessoas aqui, né? Esse daqui é o meu d de y, uma função só de y. Esse daqui é o meu a de y, que está na forma canônica. Esse daqui é o meu b de θ, uma função do meu parâmetro de interesse, certo? E a parte que sobrou não tem y, só tem θ. Então, esse daqui é o meu c de θ. Todo mundo enxergou aqui? Tá? Qualquer dúvida? Então, por exemplo, a partir daqui, se eu perguntasse, mostre que a esperança da binomial é nπ e que a variância é nπ1 menos π, você poderia fazer a partir daqui com as expressões de média e variância que a gente já fez aqui. Ou você pode usar a probabilidade 1 e fazer essas contas na mão. Ok? Mas aqui em MLG a gente usa esses resultados. Aí o que você teria que fazer para encontrar o estimador de máxima verossimilhança? Aí eu vou pular algumas continhas, tá? Porque são coisas que vocês já fizeram 1000 vezes. Para você encontrar o estimador de máxima verossimilhança, é só você derivar essa expressão e igualar a zero. Deriva com relação a π. Nesse caso, eu até recomendo que você derive aqui, ó. É mais fácil derivar aqui do que nessa expressão aqui, porque aqui tem a derivada de um quociente aqui, né? Mas aqui em cima não. É um pouquinho mais fácil, tá? Mas eu vou pular essa derivada aqui, mas não é nada que vocês não consigam fazer. Se você fizer a derivada e encontrar, vou botar aqui uma setinha assim, você vai encontrar que o π chapéu é igual a y sobre n, que tem todo sentido. A sua estimativa de máxima verossimilhança para a probabilidade de sucesso tem que ser a proporção de sucessos na sua amostra. Tudo bem? Todo mundo entendeu o que tem que fazer aqui para chegar no estimador de máxima verossimilhança? É só derivar essa expressão com relação a π igual a zero, chegou no estimador de máxima verossimilhança. Beleza? Só encontrar o máximo, isso. Tá? Então, esse aí foi o item A. Tá? O item A, eu pulando algumas coisas, é basicamente isso. Só que aí ele está dizendo o seguinte, ó, encontre a estatística de Wald. Para encontrar a estatística de Wald, eu tenho que encontrar a informação de Fisher, tá? Só que para eu encontrar a informação de Fisher, eu preciso daquelas expressões que a gente tinha visto lá no nosso formulário. Eu preciso ver como que eu encontro ela. Eu tenho duas formas de encontrar ela. Vamos botar aqui para cima. Vamos chegar lá na informação de Fisher. Estava aqui, ó. A gente pode encontrar a função score, derivar ela e calcular a esperança, ou a gente pode encontrar a função score e elevar ao quadrado e calcular a esperança, tá? Então aqui, ó, essa daqui é a função score. A, y, né? B' de θ mais C' de θ. Se você pegar essa expressão aqui, ó, na binomial, então vamos descer lá embaixo. Eu já identifiquei quem são esses meus elementos. Quem é
o A, quem é o B' e quem é o C'. Já identifiquei esses caras aqui. Eu só tenho que fazer a derivada deles, tá? Se você for fazer isso, eu vou encontrar então essa U. Então vamos descer aqui. Vamos colocar o item B. Item B. Para eu encontrar a informação de ficha, eu vou primeiro encontrar a U, certo? Só que a U, nesse caso ali, vai ser A de Y, B' de θ, mais C' de θ. Lembrando que no nosso caso, θ é igual a π, ok? Então, você precisa fazer a derivada aqui, ó, tá? Você precisa fazer a derivada desse B de θ aqui, ó. Esse B de θ é logaritmo de π sobre 1 menos π. Se eu for fazer a derivada disso, eu prefiro derivar como sendo logaritmo de π menos logaritmo de 1 menos π. Então, como é que vai ficar a derivada disso aqui? No nosso caso, então, vai ficar A de y é o próprio y. Tá? Aí depois, derivada de ln de π menos 1 menos π. Derivada de ln de π é 1 sobre π. Menos a derivada de 1 sobre 1... Não, desculpa, a derivada de ln de 1 menos π. Então, vai dar 1 sobre 1 menos π, vezes a derivada de menos π, fica positivo. Fica exatamente isso daqui. Mais o C' de θ. Quem é o C'? Quem é o C de θ? C de θ é aquilo ali, ó, nln de 1 menos π. Então, vai ficar aqui, a derivada vai ficar n sobre 1 menos π vezes menos 1. Então, aqui fica negativo. Então, essa daqui é a expressão da função score. Vamos só arrumar aqui algumas coisinhas, né? Isso daqui, ali, dá para a gente juntar. Se você juntar, né, o π com 1 menos π, colocar isso aqui num único quociente, né, vai ficar 1 sobre π que multiplica 1 menos π. Então, vamos colocar aqui. Isso aqui vai ficar y que multiplica π 1 menos π, certo? É isso, né? Deixa eu ver aqui se eu não errei nada. Não, é isso mesmo. Menos esse segundo termo ali, né? Que é n 1 menos π. E aí, de novo, né? Juntando esses dois caras aqui, eu vou ficar com π 1 menos π embaixo. E aí, ali em cima vai ficar y menos nπ. Essa é a expressão da estatística, desculpa, é a expressão da função score. Eu acho que em algum lugar lá nas notas de aula eu tenho esse resultado, mas eu não lembro se eu cheguei a fazer a demonstração na sala ou não, mas não importa. O que importa é que a gente tá igual o Gil, né? Não importa, né? Desculpem, foi mal. Vamos continuar aqui. Dúvidas até aqui? Então, tá bom. Vamos lá. Encontrei a U, mas eu não quero a U, eu quero a I, certo? Então, vamos escrever a I. A I é a mesma coisa, eu posso usar o quadrado daquilo que está ali, ó, esperança de U ao quadrado. Então, isso pode ser visto como sendo esperança, tá? De quem que está ali? Y menos nπ sobre π que multiplica 1 menos π. Então, vamos lá. Isso aqui vai ser y, está em maiúsculo porque está dentro da esperança. Y menos nπ
ao quadrado sobre π ao quadrado, 1 menos π ao quadrado. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Eu estou pegando a expressão da função score, estou colocando ao quadrado e calculando aqui a esperança. Ok? Só que o que acontece? Esperança aqui, né? Quando você vai fazer a esperança de alguma coisa, esse denominador aqui é uma constante nessa esperança. Só esse y aqui que é variável aleatória, tá? Então, eu vou colocar ele para fora. Então, vamos colocar aqui embaixo. Vai ficar 1 sobre π ao quadrado, 1 menos π ao quadrado. Agora, olhem o que sobrou ali dentro, né? Esperança de y menos... Esse nπ é a própria esperança de y. Tá? Então, é esperança de y menos a sua esperança ao quadrado. Isso é a famosa variância de y. Tá? Isso que está ali é exatamente a variância de y. Todo mundo conseguiu enxergar? Definição de variância, né? Esperança, variância de x é esperança de x menos esperança de x ao quadrado. Então, como esse nπ é a esperança de y, isso ali é a variância. Ok, pessoal? Então, tá bom. Vamos voltar aqui. Só que quem é a variância de uma binomial? É nπ 1 menos π, certo? Então, aquilo ali vai ficar nπ 1 menos π dividido por π ao quadrado, 1 menos π ao quadrado. Algumas coisas vão simplificar e vai ficar simplesmente n sobre π 1 menos π. Ok? Então, vamos lá. Já encontrei a u, né, a função score, e já encontrei a informação de Fisher, que é a i, certo? Então, eu encontrei as duas. Vamos fazer junto isso aqui, ó. Eu vou fazer a B e a C juntas, tá? Eu vou mostrar primeiro a de Wald e depois essa daqui da função score. Eu vou botar uma do lado da outra e a gente faz a B e a C juntas, tá? Que elas têm que dar a mesma coisa. Então, vamos botar aqui, estava escrito como letra B, né? Eu vou só mudar aqui para B e C. Então, tá. Então, a gente chegou aqui, né? Essa é a U. Então, vamos colocar aqui em vermelhinho para a gente lembrar. Isso aqui é a U. E isso daqui é a informação de Fisher. Então, agora, conclusão desse negócio. Vamos lá. Quem é o transposto I menos 1 U? Essa daqui, ó, é exatamente a que está no item C, tá? Eu vou chegar em alguma coisa e depois eu vou botar essa daqui, tá? Vou fazer as duas. Então, vai ser... Quem é a U, né? Vai ficar y menos n π ao quadrado. Por que que é ao quadrado? Porque tem duas vezes aqui, tá? U' e U. Sobre π 1 menos π ao quadrado. E agora eu tenho que pegar essa informação de Fisher aqui e aplicar a inversa dela, né? Como ela deu esse negócio aqui, vai ser π 1 menos π sobre n. Então, vai ficar aqui π 1 menos π
sobre n, certo? Então, algumas coisas aqui vão simplificar. E isso daqui vai ficar simplesmente y menos nπ ao quadrado sobre nπ1 menos π. Então, olhem lá. Essa expressão aqui é a estatística de Wald. Que distribuição que aquilo ali vai ter? Isso daqui tem que ter distribuição Q quadrado com 1 grau de liberdade. E se eu pegasse isso aqui sem estar ao quadrado, né? Se eu pegasse simplesmente a função score dividido pela matriz de informação de Fisher, daria uma normal padrão. Mas isso aqui é o item C, tá? Agora vamos mostrar que o item B dá a mesma coisa, né? Então, o que o item B dizia? Para eu fazer aqui, ó, π chapéu menos π transposto e π chapéu menos π. Vamos ver se dá a mesma coisa. Então, eu tenho que fazer aqui, né? π chapéu menos π transposto, que vai dar o mesmo esse transposto, porque é só um, né? É um escalar, vezes a informação de Fisher, e aqui π chapéu menos π. Esse daqui é a de Wald, tá? Vamos ver o que dá isso aqui. Então, quem é π chapéu? Π chapéu é y sobre n menos π. Vai ficar isso ao quadrado, né? Que tem duas vezes. Vezes a informação de Fisher. A informação de Fisher foi n π 1 menos π, né? É isso aqui, né? Então, o que vai acontecer? Aqui eu vou ter y ao quadrado, tá? Desculpa, vai ficar y menos nπ sobre n ao quadrado. Então, vai ficar assim. Y menos nπ ao quadrado. Esse n de baixo aqui, ao quadrado, vai cortar com esse n aqui. Então, vai ficar um n embaixo. E isso multiplicado por π 1 menos π, que já estava ali. Ou seja, eu acabei de chegar na mesma expressão que eu cheguei ali em cima, olhem só. É exatamente essa expressão que está aqui, ó. Tá? E eu também sei que essa daqui tem distribuição Q quadrado 1. Certo? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Então, os dois caminhos chegam no mesmo lugar. Vamos relembrar onde é que estava isso lá no formulário, né? Estava aqui, ó. A gente acabou de fazer esse daqui, tá? E esse daqui. Agora está dizendo para fazer um teste, tá? Vamos fazer um teste usando essa distribuição que está ali. Eu posso fazer tanto usando a normal, quanto usando a Q quadrado. Eu vou usar a Q quadrado. Vou usar exatamente essa que está aqui. Então, vamos ver o que o item D está pedindo. Teste a hipótese nula de que π é igual a 0,1, sabendo que n é 10 e y é 3. Eu posso fazer qualquer teste de hipótese aqui. Então, como que eu faço qualquer teste de hipótese aqui? A minha hipótese aqui vai ser H0, π igual a 0,1, H1, π diferente de 0,1. E as informações adicionais são de que n é 10
e o y observado foi 3. Ou seja, eu observei 30% de sucessos. Será que eu posso testar aqui? Será que eu consigo rejeitar a hipótese nula de que a proporção verdadeira, que a probabilidade de sucesso era só de 0,1, de 0,10? Tá? Então, eu vou usar qualquer uma das duas, ou o ALD ou da função score. Dá no mesmo. É essa estatística que eu tenho que usar aqui, ó. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Sob H0, tá? W, que é igual a, vamos olhar lá, o que é o W? Y menos NP, então vai ficar aqui, Y menos N vezes 0,1, que é o da hipótese nula, dividido por N, que multiplica 0,1, certo? É isso, né? Deixa eu ver aqui se era isso mesmo. É isso mesmo. 0,1 vezes 0,9. Ok? Isso daqui, sob a hipótese nula, tem distribuição Q quadrado com 1 grau de liberdade, sob a hipótese nula. Mas quanto que dá o nosso W? O nosso W aqui... Professor. O quadrado, né? Oi? Eu acho que é isso aí o quadrado. Isso que eu ia falar. Era isso? Você ia falar? Isso. Tá, obrigado. Eu Tá. me dei conta na hora ali que eu estava olhando que ia dar um número esquisito, que poderia dar negativo, né? Não pode dar negativo. Se eu estou aqui quadrado, tem que dar positivo. Então, peguei essa estatística e fiz isso aqui. Vamos ver o que vai dar, então. O W vai ser 3 menos... ali o N é 10, né? 10 vezes 0,1 é 1. Então, fica isso daqui. Dividido por N, que é 10, né? 10 vezes 0,1, que dá 1, né? Vezes 0,9, que dá o próprio 0,9. Ok? E isso daqui vai dar 4 dividido por 0,9. Então, vamos ver aqui quanto que é isso, né? 4 dividido por 0,9, 4,44. Se eu não errei essa conta aqui simplesinha, é 4,44. Tudo bem aqui? Com o y sendo 3, né? Com o y sendo 3 e o n sendo 10, o n era 10, né? Vamos confirmar se o n era 10. N era 10, é isso mesmo. Deixa eu ver, alguém comentou alguma coisa, tudo bem? Então tá tudo bem. Então vai ficar, né? 2 ao quadrado, que é 4, dividido por 1 vezes 0,9, 4,44. Será que esse valor é extremo numa aqui quadrado? Vamos ver, né? Quem é o p-valor associado aqui? 4,44. Vamos no R, né? Quanto que é 1 menos p-quisque de 4,44 numa aqui quadrado com 1 grau de liberdade, 0,035. Então, isso aqui deu 0,035. Qual é a conclusão? Fizemos esse teste de hipótese. Qual a conclusão? Qual é a conclusão? Há evidência contra H0, logo rejeito H0. Exatamente, o p-valor foi pequeno, rejeito H0. Tá? Então, eu tenho evidências, né, aqui para rejeitar essa hipótese de que a verdadeira probabilidade do sucesso é 0,1. Então, eu tenho evidências de que ela é diferente de 0,1. Tá legal? Que mais que dá para a gente fazer aqui? Notem que eu poderia ter testado qualquer valor de π. Basta substituir ele
na expressão da estatística de Wald ou na expressão da função score. Todo mundo entendeu? Então, para que serve saber a distribuição de U e a distribuição de W? Para fazer teste de hipótese, tá? Dava para fazer intervalo de confiança também. Como é que você poderia fazer intervalo de confiança? Você poderia usar esse resultado aqui, ó. Vamos subir aqui. Cadê? Não foi pedido, mas está aqui, ó. Tá? Se você sabe que o seu parâmetro, né? Desculpa, o seu parâmetro beta, né? A distribuição do beta-chapéu menos o parâmetro sobre raiz quadrada da inversa da informação de Fisher é uma normal padrão, eu posso usar uma normal para fazer a margem de erro. Como que eu faria isso aqui? Então, vamos só... Eu não vou fazer a conta, vou só mostrar como que você faria, tá? Então, só colocar aqui, né? A gente sabe que π-chapéu menos π sobre a raiz quadrada da informação de Fisher, né? Então, vou colocar assim. I menos 1 raiz aqui é dada por isso aqui. Certo? Ok? Então, o que você poderia fazer? Você pode usar o π-chapéu como estimativa e esse raiz da informação de Fisher menos 1 para fazer coisas desse tipo aqui, ó. π-chapéu mais ou menos o valor z da confiança que você quer, né? Então, aqui 1 menos alfa sobre 2, a confiança que você está interessado, vezes aí menos 1, você encontra a sua estimativa por intervalo. Porque esse denominador aqui é como se fosse o erro padrão, certo? E aí, claro, você vai ter que colocar um chapéu aqui, né? No lugar desse I menos 1, quem que vai entrar? Vamos ver quem é o I menos 1 aqui, né? Cadê o I menos 1? Está em algum lugar. Está aqui, ó. Esse daqui é a informação de Fisher. Você só ia substituir esse π e esse 1 menos π aqui pelos valores que você encontrou na amostra, né? Então, seria o π-chapéu aqui e o π-chapéu aqui. É o que você usaria ali dentro. Tudo bem? Ana Clara que tinha perguntado. Você faz dessa forma. Tá? Então, esse z aqui poderia ser o 1,96, se você quisesse intervalo de confiança com 95% de confiança. Tá? E aqui a informação de Fisher é só colocar o chapéu onde tem chapéu. Ok? Mas não foi pedido isso no programa, mas eu poderia pedir. Tá? É com a mesma distribuição que você encontra. Ok? Isso, ao nível de 5%, temos evidência para registrar H0. Muito bom. Então tá, fizemos o exercício 1. Vamos agora olhar, foi metade da aula aqui, né? Mas teve um resuminho antes. Esse exercício a gente já viu, tá? A gente já fez algumas contas, mas eu quero mostrar uma forma diferente de mostrar ele, tá? Com alguns dados. E depois pode ser que ele caia de novo, né? Ele poderia cair de novo na frente de vocês, só que para vocês fazerem a conta na mão, tá? Vamos lá. Você está interessado em estudar o comportamento da variável y, que é o número de crimes registrados nas avenidas de uma certa cidade lá. Então, yi é o número de crimes no mês de janeiro, registrados em janeiro na avenida I. Você tem covariáveis xi e zi. Quem é xi? Distância entre o ponto médio da avenida I e o posto policial mais próximo, em quilômetros. E zi é o índice de luminosidade da avenida I, onde o 0 representa a ausência total de luz. Para isso, você vai utilizar um modelo Poisson, que tem aqui uma esperança, tem aqui um eta, né?
E esse meu eta, que é o preditor linear, é simplesmente logaritmo da média, que vai ser beta 0 mais beta 1 xi mais beta 2 raiz de zi. Tá? Tem 20 observações e esse é o meu modelo M1. Tá? Olha lá, olha o item A. Explique detalhadamente como você implementaria o artigo Newton-Raphson para obter as estimativas de máxima verossimilhança de beta 0, beta 1 e beta 2 a partir da especificação da matriz de pesos W e do vetor Z. Tá? Parece difícil isso? Vamos ver o que você teria que fazer para responder isso aqui. Essa aqui seria a parte mais teórica da prova. Eu não estou pedindo aqui para você implementar nada, tá? Seria numa outra parte implementar. Mas se eu fosse perguntar aqui para fazer a conta, eu quero W, eu quero Z, e o que você faria com essas duas coisas? Então, o que você tem que me dizer, tá? Vamos lá. Foi a primeira coisa que eu coloquei na aula de hoje. Segunda coisa, na verdade, aqui, ó. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que encontrar o W, você vai ter que encontrar o Z e vai me dizer o quê? Olha, a gente coloca valores iniciais para os betas, né? Atualiza a Z e a W conforme as expressões que eu acabei de calcular e mostrar aqui para o senhor. Vou colocar essa expressão aqui, ou seja, x' wx elevado a menos 1, não, a inversa, x' z, para encontrar um novo valor de b. Atualizo esse b aqui na direita e faço isso iterativamente até que a diferença entre o b da mésima iteração e o b da iteração anterior tenda a zero, seja muito pequeno. Paro quando eu chegar nesse ponto, eu fiz a minha estimação. É isso que você tem que me responder, tá? A única parte que você precisa, vamos dizer assim, fazer alguma conta para mim, para me mostrar, é encontrar quem é o Z e quem é o W, que eu vou fazer agora com vocês, tá? Mas o restante é explicar isso que eu falei, que é você vai atualizar essa expressão aqui iterativamente até convergir, até não ter mais diferença no B, sempre atualizando Z e W. Ok? Tudo bem? Até aqui eu vou fazer a conta, tá? Me perguntem se vocês acharam isso muito impossível, tá? Não é para ser impossível, mas vamos lá. Então, desce, desce. Cheguei aqui. Vamos colocar agora como questão 2. Questão 2. Eu vou escrever o modelo aqui só para não perder as informações, tá? O YI é uma Poisson. Olha só, vocês estão vendo que tem um lambda aqui? Mas esse lambda, desculpem, é a própria média. Como ele é a própria média, eu já posso colocar aqui, YI é uma Poisson μi. Então, vou colocar aqui assim, YI é uma Poisson μi, tá? O que mais que foi dito? Que ln de μi é o próprio preditor linear, que vai ser beta 0 mais beta 1 xi mais beta 2 raiz de zi. Aqui tem uma infelicidade desse problema, que eu estou chamando a minha covariável de z, tá? E vou ter também o vetor z, né? Isso não é legal, mas não vai confundir tanto você, espero que não confunda. Tá aqui meu preditor linear. Outra coisa importante que você vai precisar. Se você sabe que ln de μ é igual a eta, quem é μ? Tem que ser a inversa disso, certo? Tem que ser esp de etai. E é importante lembrar quem é a função de ligação aqui, né? Essa daqui é a minha g de μ, que é a minha função de ligação. Tudo bem? Até aqui? Então, eu só reescrevi
os dados do meu problema, tá? E agora eu vou calcular aquelas derivadas lá. Eu já fiz isso uma vez, mas eu vou fazer de uma forma mais organizada agora, com base lá no resumo, tá? Então eu vou precisar de algumas coisas. Primeiro, para encontrar a matriz W, tá? Então eu vou replicar aqui o que a gente precisa, tá? A matriz W é uma matriz diagonal, tá? Então eu vou precisar do elemento W. Deixa eu ver que letra que eu uso aqui, né? I. O W e I, né? O elemento da diagonal da matriz W. Esse valor, pelo formulário que a gente acabou de fazer lá em cima, né? Ele vai ser 1 sobre a variância de yi, e depois tem aquela derivada, né? A derivada de mi, derivada com relação a eta i, no caso, ao quadrado. Eu preciso disso aqui, tá? Então, vamos ver. Vamos fazer cada um desses dois aqui. Como que eu encontro variância de yi? Variância de yi. Quem é a variância desse y aqui? Eu estou numa Poisson. A Poisson tem média igual a variância, certo? Se ela tem média igual a variância, significa que a variância de yi é o próprio mi. Ok? Só que assim, você não vai deixar nessa expressão de w como função do mi, tá? Você vai precisar, na verdade, escrever isso aqui em função do seu preditor linear, em função de todos os b's. Eu preciso colocar os betas estimados aqui dentro. Então, isso daqui é a mesma coisa que ESP de eta i. E quem é ESP de eta i? É ESP de beta 0. Beta 0. Eu vou fazer uma coisinha aqui, tá? Não, vou deixar assim mesmo. Beta 0 mais o beta 1. Né? Eu vou mudar, senão vai confundir vocês. Eu tenho que escrever aqui beta 0 mais beta 1 xi mais beta 2 raiz de zi. Mas como eu vou colocar isso dentro de um algoritmo, tá? Eu tenho que lembrar que eu não tenho beta. O valor que eu vou colocar ali dentro é o meu melhor valor possível que eu tenha do beta, que vai ser o meu B0, estão entendendo? É o meu B0 mais... Não tenho uma ideia melhor. Eu vou colocar o B0 na expressão do W. A variância eu vou botar a teórica, que aí fica melhor. Vou botar aqui então. Beta 0 mais beta 1 xi mais beta 2 raiz de zi. Esse aqui é o teórico, certo? Mas você vai colocar ele aqui, ó. Quando você colocar ele aqui, para estimar o W, para colocar esse W, eu vou colocar ele em função dos Bs. A mesma coisa essa derivada aqui, tá? Vamos ver quem é essa derivada ali. Derivada de mi com relação a eta i. Quem é que eu tenho que derivar? Derivada de mi com relação a eta. Tá vendo aqui? A derivada de mi com relação a eta é a derivada de esp de eta i. Né? Então, isso aqui é a mesma coisa que fazer a derivada de esp de eta i. A derivada disso. Tá? Que vai dar o próprio esp de eta i. Que a gente sempre vai deixar em função dos betas. Beta 0 mais 3 pontinhos. Nem vale a pena, né? 3 pontinhos aqui. É só um termo. Beta 1 xi mais beta 2 raiz de zi. Então, vamos lá. Acabei de fazer a conta da derivada
e acabei de fazer a conta da variância, certo? Então, o que que vai ficar aqui, ó, na expressão do W? Vocês estão vendo que aqui em cima vai ser um termo ao quadrado, né? Vai ser esse ESP de eta, só que ao quadrado, que é a mesma coisa que ESP de 2 eta. Então, vai ficar um ESP de 2 eta em cima e embaixo um ESP de eta. Todo mundo está vendo? Em cima é o quadrado do de baixo. Então, vai ficar simplesmente aqui, vai ficar 1 sobre, né? O ESP. Eu vou colocar aqui os 3 pontinhos aqui, tá? Que é aquele ESP todo lá. E em cima, ESP de 2 vezes aqueles pontinhos lá. Então, o que que vai dar aqui? Vai ficar o ESP só daqueles pontinhos lá. Mas aí o que que eu vou colocar no lugar daqueles pontinhos lá? Como eu estou na W, eu sempre vou colocar o valor mais atualizado que eu tiver. Vai ser B0 mais B1 xi mais B2 raiz de zi. Deixa eu arrumar esse zi aqui. Ficou feio igual, mas ok, é um z, tá? Ok, conseguiram entender aqui a ideia? O algoritmo é meio chato, tá? Por mais que a conta teórica da variância, da derivada, tudo dependa de beta, na hora de colocar no algoritmo, você vai criar o WZ em função de Bs, porque você vai usar o seu beta mais atualizado, que é a estimativa dele da iteração anterior. Conseguiram entender? Quem é o W? Suave é ótimo, né? Cadê os memes aí do Lucas aí para eu rir um pouco? Então, vamos lá. Agora, não sei se você segue o Rio em Dados, né? Dá para fazer uns memes maneiros, tá? Ih, travou a tela aí? Foi? Tá bom. Destravou? Tá tudo certo? Vou acreditar que sim. Então, agora eu preciso do vetor Z, tá? Quem é o meu vetor Z? O meu vetor Z vai ser aquele somatório para K indo de 1 até P de X e K vezes B K, depois mais YI menos MI, e agora aquela outra derivada, né? Agora é a derivada de ETA-I com relação a MI. É esse aqui que eu tenho que fazer para achar o Z. Notem que esse produto aqui, ó, tá? Sempre vai ser o seu preditor linear aplicado em B. Isso aqui é a iésima linha da matriz de planejamento. Então, olhem o que que vai dar ali. Como é que é a matriz de planejamento nesse nosso conjunto de dados aqui, ó? A matriz de planejamento vai ser uma coluna de uns, uma coluna com os x e uma coluna com os raízes de z, certo? Então, se eu pegar a iésima linha, sempre vai ser um vetor de 3 elementos, que é o 1, xi, raiz de zi. A iésima linha sempre vai ser isso. Então, isso daqui, ó, vai ser simplesmente, tá? 1 vezes B0, isso aqui vai dar o meu primeiro B, né? Então, vai ser o B0, mais o segundo valor, então vai ser, só um pouquinho, botar na ordem aqui, vai ser B1 xi, mais o terceiro, B2 raiz. Esse Z aqui é o da covariável, tá? Vou botar aqui um parênteses. Esse daqui é o da covariável.
covariável. Tá? Não é o Z da esquerda, tá? Então, a primeira parte é razoavelmente tranquila. Sempre vai dar o seu preditor linear, só que substituindo os betas por B. E a segunda parte vai dar o quê? Vou botar aqui em azul. Então, vai ficar mais YI menos. Quem é o MI? Né? O MI no nosso modelo, né? Vamos lembrar ali em cima quem é o MI. Tá bem aqui, ó. Cadê? Subi demais, tá aqui. Ó. Quem é o MI? ESP de ETA-I. Então, aqui vai ficar ESP de ETA-I, mas tem que lembrar que o ETA-I tem que estar em função dos Bs, tá? Então, isso aqui vai ser o ESP de B0 mais tá ali em cima, tá? Que multiplica aquela derivada ali, ó, derivada de eta com relação a mi. Agora é o contrário, não estou derivando mi com relação a eta. Quem é a derivada de eta com relação a mi? Olhem só aqui, ó. Tá aqui, ó. O eta é ln de mi, certo? Eta é ln de mi. Então, a derivada de eta é 1 sobre mi. Todo mundo está vendo? Derivando eta com relação a mi, fica 1 sobre mi. Mas quem é 1 sobre mi? Aí tem que olhar quem é o mi. O mi é ESP de ETA-I, certo? Então, o que vai ficar aqui? Vamos fazer devagarinho. Isso daqui, ó, seria isso. Certo? Seria isso aqui. Mas você não vai deixar mi aqui. O que você vai colocar? Vai escrever o mi em função de eta. Mas você não vai deixar eta. Você vai deixar o que no lugar do eta? O B0 mais 3 pontinhos. Essa daqui é a expressão do seu vetor Z. Conseguiram entender? Notem que nele não tem beta, só tem B, ó. B0, B1, B2. B0, B1, B2. B0, B1, B2. Certo? E aí você vai colocar o Q dentro dele, o seu B, o seu vetor de Bs mais atualizado. Conseguiram entender essa conta aqui que eu fiz? Ah, tá aí o Gil do Vigor, muito bom. Conheço esse daí. Ai, ai. Lembre que isso tudo fica gravado, hein? Tá bom? Depois cai na auditoria. Não, foi eu que pedi, né? Ok. Peço desculpas, foi eu que pedi. Obrigado. Então vamos lá. O que vai mudar no mundo real, tá? Na prova, ou numa lista, ou se você precisar fazer um modelo. O que muda? Muda sempre essa derivada aqui, ó. Essa derivada aqui vai mudar. E quem é o seu mi? Por isso que quando você escrever o seu modelo, sempre faça isso aqui que eu faço, ó. Escreva ele, veja quem é a média, tá? Escreva a média em função do eta e escreva o eta em função da média. Sempre escreva essas duas coisas, tá? Aqui sempre vai ter a função de ligação, que dá o eta, que é o preditor linear, que é a função das covariáveis. Ok, isso sempre vai estar lá no seu problema, mas faça a conta inversa, né? Se ln de mi é o eta, então ESP de eta é o mi. Por que você tem que fazer essa conta? Porque você vai precisar disso para encontrar o W e vai precisar disso para encontrar o Z. Encontrando essas duas coisas, tá? Aí você volta lá para o comecinho, né? E explica isso aqui, certo? Aquilo que eu comentei. De posse desses dois objetos, o Z e o W, você tem um novo vetor de Bs. Joga eles aqui na direita, tem um novo vetor de Bs. Joga na direita, um novo vetor de Bs. Faz isso até convergir. É isso que é o Newton-Raphson aqui em MLG. Dúvidas? Se eu mudasse o modelo, vocês percebem que não importa qual seja a distribuição. Tá? De novo, igual o Gil, né? Não importa, tá?
Não importa a distribuição, ok? Não importa o basculho que você bote aqui para ser o seu modelo, tá? Você só tem que saber a relação do mi com o eta, do eta com o mi, e saber quem é a média e a variância sempre em função do eta, ok? Tudo tranquilo? Tá bom? Então vamos. Isso tudo foi o item A, né? Isso tudo foi o item A. Mas agora vai ficar mais fácil aqui o B, o C e o D. A gente tem meia hora, 40 minutos para terminar, tá? Aquilo que a Ana Clara tinha perguntado para mim. Como que a gente faz para usar intervalo de confiança? Como é que eu faço para testar? Tudo isso está aqui, tá? Imagina que você rodou, você fez tudo lá, tudo que está no seu algoritmo, você usou o Newton-Raphson, e aí você chegou nisso aqui, ó. Você chegou num W atualizado, tá? Seu W final, depois que convergiu, você vai ter x' WX, tá? E aí você tem a sua informação de Fisher. Aí você aplica o solve nela, você dá um solve lá no R e chega nessa matriz aqui, ó. Isso aqui é a inversa da matriz de informação de Fisher, certo? E vamos imaginar que o seu vetor de Bs, né, que são os beta-chapéus, chegaram nesses três números aqui, ó. 267, 0753 e menos 2189. Teste a significância dos parâmetros do modelo, sabendo que as estimativas foram essas aqui. Tá? Você pode fazer conjuntamente, usando aquelas mesmas estatísticas que eu usei no item a de Wald ou a da função score, ou você pode fazer individualmente. Tá? Se você for fazer individualmente, você vai fazer vários testes usando a distribuição normal. Você vai fazer testes usando isso aqui, ó, tá? Você vai fazer essa aqui do 1 sobre raiz de, que dá uma normal padrão, ou equivalentemente, você vai fazer esse daqui, ó. É muito mais fácil fazer esse daqui, ó, porque você já tem a estimativa do B, tá? Já sabe quem é o beta da hipótese, que a gente sempre testa a significância colocando beta igual a zero. E essa matriz aqui a gente já tem também. Então vamos fazer usando o ALD, geralmente como R dá para a gente. Vamos testar a significância desses parâmetros aqui, dessas variáveis no modelo, na verdade, né? Uma coisa importante, tá? Estão vendo que deu positivo, positivo e negativo. O que significa isso? Parece que a distância ao posto policial mais próximo, tá? Quanto maior a distância, mais crimes, certo? A outra, luminosidade, deu positivo. Quanto maior a luminosidade, mais crimes também, né? Não, é isso? Ah, não, desculpem, foi mal. O 2.67 é o intercepto. Esqueça, esse aqui é o intercepto. Aqui, ó, 0,753 está associado com a distância ao posto policial mais próximo. É positivo. Então, quanto maior a distância ao posto policial, mais crimes. E a luminosidade deu negativo. Então, quanto maior a luminosidade, menos crimes. Certo? Essas são as estimativas que eu estou tendo aqui e que eu poderia estar interessado em calcular um valor esperado, por exemplo, a partir desses coeficientes aqui. E está aqui a matriz de informação de Fisher para eu fazer os testes. Vamos fazer os 3 testes aqui, tá? Então, deixa eu ver se tem uma dúvida. Pois é, né? Depois eu edito isso do vídeo, né? Antes da Ana Clara baixar. Então, vamos lá. Eu esqueci, tá gravando? Não sei se tá gravando, tá, gente? Então, acho que não vai ficar, não. Não, tá gravando sim, né? Não tem problema, não. Então, vamos. Letra B, né? Espera aí, gente. Tá travando aqui para mim também. Então, vamos, gente. B. Vamos testar a significância. Qual é o teste que eu vou fazer? Eu posso fazer o conjunto, usando aqui quadrado, ou eu posso fazer os individuais. Como eu já fiz o conjunto uma vez lá em cima, eu vou fazer agora, e também eu teria que fazer uma conta com matrizes aqui, eu vou fazer primeiro não, eu vou fazer uma vez só. Eu vou fazer o H0 como sendo beta i igual a zero. E H1
é o beta I diferente de zero. Ok? Então, isso daqui são os meus coeficientes, tá? E eu vou fazer o teste. Eu tenho que fazer a estatística de Wald, tá? Só que o que vai ser a estatística de Wald? Vai ser o respectivo B menos o beta da hipótese sobre... Já vou apagar o que eu estou escrevendo aqui, tá? O elemento da matriz de informação de Fisher inversa, o elemento J, tá? O que vai acontecer quando eu for fazer isso? Esse carinha aqui, ó, vai ser sempre zero, porque eu vou colocar o da hipótese. Todo mundo entendeu? Ele sempre vai ser zero. Então, na prática, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir o meu valor estimado pela raiz quadrada do erro padrão, que é o elemento da diagonal da inversa lá. Então, o que eu tenho que fazer? Olhem para cá. Como é que eu testo a significância do 2,67 aqui, né? Como é que eu sei que esse número aqui é significativamente diferente de zero? É só eu dividir ele pelo elemento da diagonal respectivo. Como ele é o primeiro parâmetro, né? Ele vai estar associado ao primeiro elemento da diagonal. Não esqueçam isso. Essa matriz aqui, ó, é a matriz de covariância. Eu tenho que pegar a raiz quadrada. Tem que pegar a raiz quadrada da diagonal. Então, vai ser 267 dividido pela raiz quadrada de 0,22. Certo? Então, eu vou ter aqui, com base nisso aqui, eu vou ter 3 testes, tá? Então, vamos lá. Para beta 0, vai ser... O meu W é 2,67 dividido pela raiz do 0,2236. 0,2236. Eu fiz essa conta aqui em algum momento e cheguei em 5,645. O que vocês acham? Esse número é extremo numa normal padrão? 5,645 é extremo numa normal padrão? Sim. Preciso calcular o p-valor aqui? Eu nem preciso calcular o p-valor. O p-valor desse negócio, tá? Com certeza é muito pequeno. Então, vou colocar aqui que esse p é bem menor que 0,01, tá? Então, ele é bem significativo, esse negócio. O que significa? Rejeito a hipótese nula de que o beta é zero. Então, esse intercepto tem evidências de que ele é diferente de zero. Vou assumir que esse valor dele ali, esse 2,67 ali, não é zero, tá? Então, tem que fazer a mesma coisa para os outros, tá? Para beta 1, aí o que é para beta 1, né? Vai ser 0,753 dividido pela raiz quadrada de 0,053427. Essa conta eu já vou botar direto aqui. Aquela razão dá 3,25. Também tem um P bem menor aqui. O P é bem menor que 0,01. Também rejeito a hipótese nula, tá? E por fim, para o beta 2, vai ser o quê? Menos 2,189 dividido por a raiz quadrada de 0,4851. Então, essa conta aqui dá menos 3,14, tá? Ok? Talvez eu devesse fazer o p-valor de 1 aqui para vocês enxergarem, tá? Como que eu chego nesse p-valor aqui, ó? Quem é o p? Eu vou botar o p exato aqui, ó. Menos 3,14. Vamos lembrar do seguinte, o teste é bilateral, certo? O teste é bilateral, então você teria que fazer o seguinte, ó. P enorme vai me dar a área abaixo do valor 3,14 negativo.
Pergunta, esse é o p-valor? O valor estou fazendo um teste para beta igual a zero. Imagina que você está em modelos lineares. O valor deu menos 3,14. Esse aqui é o p-valor? Não. Não é o p-valor. Por que não é o p-valor? Porque o teste é bilateral. Você precisa calcular para os dois lados, certo? Isso, perfeito. Então, isso daqui, na verdade, tem que ser multiplicado por 2. Agora sim, 0,0017, mais ou menos. 0,0017. Deixa eu confirmar. Isso. Todo mundo entendeu? Se eu fizesse o teste conjunto, que é aquele baseado na Q quadrado, tá? Eu não precisaria multiplicar por 2, tá? Como que faria esse teste? Olha só, tá aqui em cima. Vamos olhar lá em cima, um resuminho da aula de hoje. Aqui, ó. Olha o que você teria que fazer para fazer o teste conjunto. Você ia pegar o vetor de Bs estimado, aqueles 3 valores estimados, menos zero ia ficar simplesmente esse vetorzinho aqui, ó. Ia ser esse vetor transposto vezes a informação de Fisher, que ia entrar, essa matriz toda aqui, não, a inversa dela, essa daqui, ó, é a i menos 1, eu quero a i, certo? Então, fica esse vetor transposto vezes a inversa dessa, vezes aquele vetor. Você faz esse produto e vai comparar numa Q quadrado com 3 graus de liberdade. Provavelmente ele vai dar mais extremo. Vai dar um número que vai rejeitar a hipótese nula. Todo mundo entendeu como é que faz o teste conjunto? É só substituir beta por zeros. No lugar dos b's vem as estimativas e no lugar da i vem a inversa dessa daqui. Todo mundo entendeu? Então, tá. Não fiz aqui porque eu tinha feito no anterior. Intervalo de confiança. Ana Clara, que você tinha ficado na dúvida. Como é que eu faço intervalo de confiança para beta zero? É simplesmente intervalo de confiança de 95%. Vai ser, vou colocar aqui, ó, só de curiosidade, depois a gente faz a última, vai dar certinho o tempo. Vamos imaginar aqui, vou botar em vermelho, caso a gente quisesse fazer um intervalo de confiança. Você deve ficar tonto aqui, né, com eu passando toda hora para cima e para baixo. Vamos lá. Se eu quisesse fazer um intervalo de confiança de 95% para, sei lá, beta zero, como que ficaria isso? Tá? Ia ser a estimativa que você obteve. Quem é a estimativa? 2,67. Então, seria 2,67 mais ou menos 1,96 vezes a raiz quadrada do erro padrão. Quem é do erro padrão? A raiz quadrada da variância, né? Que é o erro padrão. Então, é esse 0,2236 que está aqui. Então, ia ficar aqui 0,20. Espera aí. 2, 3, 6. Isso daqui seria o seu intervalo de confiança para beta zero. Ok? É só pegar a estimativa pontual e o valor da diagonal da inversa da matriz de informação de Fisher e bota aqui a confiança que você quer. Todo mundo entendeu? Ana Clara, se estiver nos ouvindo, sei que às vezes você sai, né? Mas, enfim, é isso, tá? Então,
Fechamos o item B, tá? Agora, item C. O item C a gente já fez uma vez. Eu quero fazer o C e o D junto nesse final para a gente discutir aqui a interpretação das coisas, tá? Vamos imaginar que esse modelo deu uma deviance de 6,309. A gente até já fez isso na sala de aula, eu vou refazer agora. Você rodou lá no R, você calculou a deviance, tá? Você fez ela ou na mão, ou você fez ela usando o R, e chegou no valor de 6,309, tá? Como que você sabe se seu modelo é adequado ou não? Como é que você sabe se você valida ou não o seu modelo? Você vai ter que fazer o teste da deviance, certo? Então, o que que você vai precisar? Vamos descer aqui. Vamos para o item C. A gente tem quantas observações, tá? A gente tem 20 observações. A gente tem quantos parâmetros? Quantos parâmetros esse nosso modelo tem? O modelo que a gente está trabalhando aqui. A gente estimou quantos parâmetros? Beta 0, beta 1 e beta 2. Foram 3, né? Então, se a gente estimou 3 parâmetros, a gente tem 3. Eu vi que algumas pessoas responderam ali. Isso, certinho. Tá? Temos 3 parâmetros. Então, eu já sei, no teste da deviance, a minha hipótese nula, né? Você pode colocar a maneira mais informal possível que alguém poderia dizer, né? O modelo é adequado. Essa é a maneira que você falaria para leigos, tá? E H1, o modelo não é adequado. Mas o que significa o modelo ser adequado? Significa o modelo de interesse tem ajuste semelhante, né, ao modelo saturado. Ok? Então, isso aqui é a mesma coisa que dizer que é igual ao saturado. Que o ajuste, né? O ajuste dele é igual ao do saturado. Tá bem? E a gente sabe que sob a hipótese nula, ou seja, se é verdade que meu modelo é tão bom quanto o saturado, essa deviance vai ter distribuição Q quadrado M menos P. No nosso caso aqui, quem vai ser M menos P? Quem vai ser o M menos P, no nosso caso? 17, né? Porque o M é o nosso N, nesse caso, é o número de parâmetros, número de observações que eu tenho. Esse daqui vai ser o 20 menos... Opa! 20 menos 3, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comparar essa deviance de 6309, né? Com uma Q quadrado com quantos graus de liberdade? 17, tá? Então, eu vou ver quem é o quantil, né? Vamos ver quem é o quantil Pequisque de uma Q quadrado que acumula 0,95 com 17 graus de liberdade. O valor é 27, tá? O nosso valor deu 6, ele é menor. Então, como o nosso valor de 6 é menor que o 27, então vamos botar aqui, né? Vamos botar aqui. Como 6,309 é menor que o valor da Q quadrado que acumula, né, 0,95 com 17 graus de liberdade, que é exatamente o 27, cadê? 27,58. Eita, começou um barulho aqui, tá? Não repare. 58. O que a gente faz aqui? A gente não rejeita H0. Todo mundo entendeu?
Como é que faz o p-valor? Se eu quisesse fazer o p-valor, era só fazer 1 menos p-quisc do 6 ponto, sempre esqueço, 309. 309. Olha lá, p-valor 0,99, ok? Não rejeita a hipótese nula. Qual é a conclusão, então, que a gente tem? Muito importante agora. Não rejeitei a hipótese nula. Não tem evidências. Certo? Primeira coisa, pense nisso. Não tem evidência. Eu não vou usar a palavra que não vou dizer que eu tenho evidência de alguma coisa. Eu vou dizer o seguinte: logo, nós não temos evidências contra a hipótese de que o nosso modelo é tão bom quanto o modelo saturado. Consequentemente, vamos ficar com o nosso modelo e validamos o nosso modelo. Mas eu não tenho evidências de que ele é bom, é só isso que tem que ficar claro. Cuidado, não usem a palavra temos evidência, tá? Diga que nós não temos evidências de que o ajuste dele, tá? Nós não temos evidências, desculpe, contra a hipótese de que o ajuste dele é tão bom quanto saturado, tá? Basicamente isso. Isso é o que está no item C. E agora a última coisa da aula de hoje, tá? Eu vou fazer agora um teste comparando um outro modelo. E essa aqui é a parte que não tinha na aula e que eu criei agora aqui para a gente pensar junto. Item D. Olha lá o que diz o item D. Vamos assumir que tem um novo modelo chamado de M2. Aquele era o M1, agora tem o M2. O que é o M2? É exatamente o modelo M1, só que incorporando uma nova variável. Que variável é essa? Número de veículos que circulam em média na avenida I. Certo? Então, eu estou colocando agora uma nova variável que vai tentar me ajudar a explicar os crimes, né, nessas avenidas, né? E eu ajusto aos mesmos dados. Vamos imaginar que deu significativo, que foi validado, o modelo foi validado pelo teste da deviance, e a deviance que eu obtive agora foi de 5,01. Então, vamos colocar aqui. A deviance do modelo 2 foi 5,01. Qual modelo você utilizaria? M1 ou M2? O que a gente tem que fazer? Me digam. O que a gente tem que fazer nesse problema D, letra D? O que você tem que fazer? M1 ou M2? Como é que você faz para tomar essa decisão? Nenhuma ideia? Vamos pensar aí. Vou deixar de novo aqui. Você tem um novo modelo que está incorporando a variável TI, você tem uma nova deviance. Como que você decide se fica com M1 ou M2? Os dois é tudo significativo, tá? E os dois passaram no teste da deviance de adequacidade ou de adequabilidade, né, do modelo. Como que você faz? Vocês estão aí ainda? Vocês estão me ouvindo? Vamos lá. Isso, você vai fazer diferença de deviance. Muito bom, tá? Diferença de deviance. Então, o que você tem que fazer? Vamos até pegar aqui, ó. Olhem as notas de aula aqui, ó. Vamos descer lá na parte da diferença, porque eu não coloquei isso aqui no formulário, mas está aqui, ó. Você vai fazer a diferença das deviances, né? A deviance do modelo mais simples sempre vai ser maior que a do modelo mais complexo, porque esses modelos são alinhados, tá? Então, o modelo mais simples tem deviance maior. A gente sabe que a diferença das deviances vai ter distribuição Q quadrado sob a hipótese nula de que os dois modelos têm bons ajustes ou ajustes semelhantes, né? Com um grau de liberdade dado pela diferença do número de parâmetros, tá? Então, é exatamente o que foi dito aqui pelo Lucas e pelo Rodrigo, tá? O que a gente vai fazer? A deviance do modelo anterior era 6,309. Percebam,
o modelo mais complexo sempre vai ter deviance menor, porque eu estou botando mais informação. Então, o desvio reduz, certo? Então, o que que a gente vai fazer? A diferença é o delta D, diferença das deviances. Guardem na cabeça isso, é sempre modelo mais simples menos o modelo mais complexo, porque a deviance do modelo mais simples é sempre maior, tá? Então, vai ser 6309 menos 501, certo? Então, aqui é 6309, né? Quem não sabe fazer conta, né, faz assim, né? Menos, igual eu estou fazendo aqui. 5.01. Já não tenho coragem de fazer isso de cabeça para não errar. 1.299. Então, quanto deu isso daqui? 1,299. Quem é a hipótese nula que eu vou usar aqui para tentar usar essa estatística? Hipótese nula. Ambos M1 e M2 possuem aliás, eu não preciso botar ambos, né? Tá bom, ambos possuem ambos possuem o mesmo, fica esquisito, né? M1 e M2 possuem ajuste semelhante ou igual, né? O que importa é isso aqui. Essa é a minha hipótese nula. Será que eu vou rejeitar essa hipótese? Eu tenho que comparar esse meu ΔD aqui com qual distribuição? Sob H0, ΔD tem distribuição Q quadrado. Aí o que eu tenho que fazer? Vamos olhar aqui. Eu tenho que fazer P menos Q. P é do modelo mais complexo e Q é do modelo mais simples. Então, o modelo mais complexo agora tem uma variável a mais, ele tem 4 parâmetros. E o modelo anterior tinha 3. Então, é 1 grau de liberdade, tá? Quem é o ponto crítico numa Q quadrado com 1 grau de liberdade? Vamos colocar aqui. Uma Q quadrado com 1 grau de liberdade, o quantil de 95% é 3,84. Certo? Vamos até fazer um gráfico disso, né? Isso aqui está me dizendo que é Q quadrado, né? Cadê aqui? Q quadrado. Ela está dando aqui um valor de 3,84. Aqui tem uma área de 5%. Qual foi o valor que a gente achou? 1,3 praticamente. Então, a gente achou um valor, a média dela é 1, né? E a gente achou aqui 1, esse daqui foi o nosso ΔD. Qual é a conclusão que a gente chegou, então? Qual a conclusão que vocês chegam? Com base nisso aqui. A diferença das deviances foi de 1,3, 1,299. Isso não é um número extremo numa Q quadrado com 1 grau de liberdade. Qual a conclusão que vocês chegam? Não rejeito H0, primeira coisa. Então, eu não tenho evidência, tá? Então, Juliana escreveu, o modelo mais simples explica tão bem quanto o complexo. Sim, essa era a hipótese nula, né? Então, eu não tenho nenhuma evidência contra essa hipótese que a Juliana escreveu ali. Não tenho nenhuma evidência contra. Então, eu vou ficar com essa hipótese, certo? Então, se eu não tenho evidência de que o modelo mais complexo tem diferença na deviança em relação ao modelo mais simples, qual modelo eu vou ficar? Qual é a resposta final? Vocês ficariam com M1 ou M2? Pego o mais simples. Entenderam? Se essa diferença fosse grande, vocês pegariam o mais complexo. E aí vocês iam dizer, eu tenho evidência de que o modelo mais complexo é melhor.
Mas como você não tem evidência, é como se você dissesse, ó, tá bom, eu vou ficar com o mais simples, que eu não tenho nada que me diga que o M2 é melhor, certo? Mas se tivesse rejeitado, você falaria com mais autoridade, ó, vou abandonar o M1 porque eu tenho evidências de que o M2 é melhor. Todo mundo entendeu? Então, só para fechar aqui, né? Vamos colocar a conclusão aqui, né? Não rejeito H0, tá? Usando 5%, usando até 10% também. E a conclusão aqui que a gente fica é, né? Fico com M1. Essa seria a resposta correta, tá? Eu vou exportar isso aqui de novo, salvar em cima do outro, que aí eu coloco lá no Moodle esse quadro aqui, tá? Mas é basicamente isso, tá? A gente não viu tudo, obviamente. Ah, eu não revisitei hoje na aula aqui as contas para o modelo normal, eu não mostrei o cálculo da esperança e da variância, mas isso que eu coloquei aqui, esse exemplo que a gente viu aqui de questões, tá? São coisas que eu poderia cobrar na parte teórica da prova, na parte que dura 2 horas. O que está aqui dá para se fazer em 2 horas, certo? Eu fiz hoje aqui devagar, explicando, pulei uma continha ou outra, mas vocês conseguiriam fazer uma análise desse tipo aqui, certo? Agora, encontre o valor dessa matriz aqui só computacionalmente. Implementar um Newton-Raphson não vou pedir nessas 2 horas, certo? Mas eu posso pedir, né, que você me diga como que encontraria o W e o Z do Newton-Raphson nessa parte teórica da prova que é para fazer durante a aula, tá? No dia 22. Mas se eu pedir qualquer coisa que tenha que rodar ou fazer alguma análise um pouco mais avançada, eu vou deixar para a parte que é para me entregar na sexta, dia 25, né? Entenderam a ideia? Oi, diga. Mas voltando na letra D aí, me surgiu aqui uma questão. O que eu faço se os meus modelos tivessem o mesmo grau de liberdade? Porque não tem que ir quadrado com 0 graus de liberdade. Não, mas aí que tá. O teste da diferença de deviances, ele foi feito para testar esse tipo de coisa aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Então, mas Ele- essa mesma é a questão. Mas o que eu faço se eu tenho dois modelos com o mesmo grau de liberdade e eu quero Não, mas verificar qual é não o tem melhor? como. Mas aí eles Não não tem são como? alinhados. Não tem como que eles não Entendi. vão ser Ah, eles alinhados. não são alinhados, é verdade. Ok? A Sim, sim. única forma de ser alinhado e ter o mesmo número de parâmetros se fosse o mesmo modelo. Se tu Tá. trocar por variável, se eu quisesse testar um Ele já modelo tinha com a desalinhado. variável T e o outro com a covariável Z, não dá para fazer o teste da deviança, tá? É. Mas tem outras estatísticas que a gente vai aprender. A gente vai aprender a usar o pseudo R2, a gente vai usar tem outras formas de se fazer, tá? Tem 5 minutos, eu acho que uma última coisinha que eu vou falar aqui, que eu acho que em nenhum momento eu falei, às vezes parece meio óbvio, mas o óbvio não é óbvio, né? Se fosse, não precisava, eu precisava falar aqui, né? Lá em modelos lineares, quando alguém estimava beta 0 e beta 1, a gente interpretava os betas e dava para fazer previsões, lembra? O ponto importante de lembrar aqui é o seguinte: imagina que alguém dá para você um valor assim, ó, eu forneço para você um x asterisco. Ou seja, eu falo assim, para uma avenida que tenha uma distância de tantos quilômetros ao posto policial mais próximo, que tenha uma luminosidade Z, certo? Como que eu faço para ter a minha previsão? É como se eu dissesse assim: quem é o meu y ajustado? Certo? Como que faz isso? Então, eu acho que é uma coisa que eu não comentei muito aqui, mas acho que vale a pena comentar, né? Você sempre vai prever esse seu y pela sua esperança, tá? Eu vou botar assim, ó, y asterisco, né? Pela sua esperança.
E a sua esperança é como se fosse o mi asterisco. E quem é o mi asterisco? É o ESP de eta asterisco. Tá parecendo uma anarquia ali, que eu estou fazendo um A de cabeça para baixo, um para todo, mas nada disso, tá? É um asterisco esse negócio aqui, tá travando aqui. Vamos lá. Foi. Asterisco. E quem é eta asterisco? É ESP. Aí vai entrar aqui. Beta 0 chapéu mais beta 1 chapéu x asterisco, que não é aquilo ali, mais beta 2 chapéu vezes a raiz do z asterisco. Conseguiram entender? É assim que você faz a sua previsão. É igualzinho em modelos lineares, é só substituir os betas pelas suas estimativas, mas tem que lembrar que você tem que destransformar, né? Porque esse aqui é o preditor linear. Você tem que destransformar para a média. Tá? Talvez isso aqui não tenha ficado claro, mas era uma coisa importante, talvez eu devesse ter enfatizado mais. Ok? Mas é assim que você faz previsão. Tá? Então, vamos só anotar aqui que esse negocinho aqui, vou botar em vermelho grande aqui, isso aqui seria a previsão para novos valores de covariáveis.